Neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, vamos conversar sobre a educação da sexualidade, que durante muito tempo foi um tabu no ambiente familiar e que tomou o caminho de uma liberdade mais plena com a falta da orientação da sexualidade. Vamos então compreender esse tema à luz do Espiritismo. E, primeiramente, nós temos que pontuar que não podemos esquecer que não somos o corpo biológico, físico, nós somos a alma imortal. O corpo biológico é perecível, ele tem data de validade, ele morre, mas a alma não, porque ela é imortal e, portanto, existe vida depois da morte, a chamada vida futura. Dentro desse contexto, nós espíritas compreendemos, então, que o sexo é energia e o amor é sentimento. Portanto, não se confundem. O instinto sexual, ele pertence a todos nós, seres humanos, e também a todas as espécies animais. Mas em nós, ele precisa ser controlado pela razão, porque nós já atingimos esse patamar evolutivo. Somos dotados de consciência da nossa individualidade, somos seres inteligentes, pensantes e utilizamos a razão e o livre-arbítrio. Por isso, não podemos esquecer de exercer o controle sobre o instinto sexual. Também com o espiritismo, nós compreendemos que nem sempre a beleza corporal, a beleza física, traduz a existência de uma alma bela nesse corpo, ou seja, de uma alma mais aperfeiçoada do ponto de vista moral. Nem sempre. Portanto, não confundamos a beleza física com a beleza da alma. E é por fazermos essas confusões que temos tantas decepções nos relacionamentos afetivos. Também precisamos lembrar que não somos quais objetos descartáveis para sermos sexualmente utilizados e depois deixados de lado. Somos seres humanos, almas imortais, presentemente reencarnadas neste mundo de Deus, e somos dotados não apenas de inteligência, mas somos dotados de sentimento, possuímos emoções. Portanto, autocontrole, autoeducação, autoconhecimento são extremamente necessários para termos uma vida mais saudável, mais feliz e podermos, de fato, termos uma base segura no nosso relacionamento com o outro. Também, à luz do Espiritismo e da pedagogia de uma forma geral, nós entendemos que é necessário, sim, conversar sobre sexualidade com os nossos filhos. E nessa conversação, vamos aprender a adequar a nossa linguagem ao universo vivencial dos nossos filhos, à idade que eles possuam, e adequando, então, as explicações ao entendimento que eles possam alcançar. Nada de diálogos complexos, técnicos. Tenhamos calma. E é bom ter esse diálogo de forma espontânea, natural, na medida em que os próprios filhos fazem as suas indagações diante das próprias circunstâncias da vida. Portanto, conversar sobre sexualidade de forma natural faz parte do processo de educação que pais,
avós, tios, enfim, que os adultos devem fazer no ambiente familiar, porque todos nós possuímos a energia sexual, todos nós possuímos a sexualidade e, portanto, não pode ser um tema não conversado, muito pelo contrário. Mas lembrando que os parâmetros são a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte, a lei da reencarnação, o controle da própria sexualidade como seres racionais e emocionais que todos nós somos. E, claro, precisamos aqui ressaltar a questão do exemplo que os próprios pais devem dar. O exemplo do respeito de um para com o outro, o respeito para com os filhos, os exemplos de respeito para com as outras pessoas. Isso é da máxima importância, porque o exemplo é a maior força da educação. Mostrando, então, aos filhos, que são essas almas imortais, esses são espíritos reencarnados, que a energia sexual, na palavra dos benfeitores espirituais, deve promover o bem e o belo. Somos seres humanos, não somos objetos descartáveis. Não vivemos, ou pelo menos não devemos viver aqui na Terra, com base apenas na satisfação dos instintos. Precisamos, então, utilizar essa energia sexual, que é uma energia divina, para promover o bem, para promover o belo. E qual é a base para isso? O amor, que é classificado em O Evangelho segundo o Espiritismo como o maior dos sentimentos. Então, ao nos dirigirmos a outra pessoa e falarmos que a amamos, isso tem que ter uma carga profunda de sentimento, ou seja, de disposição afetiva para com o outro. Isso deve acontecer entre o casal, pai e a mãe, e também do pai e da mãe para com os filhos, mostrando que eles também, como irmãos, precisam se amar. O amor é lei divina. O amor está presente em todo o universo. E se de fato amamos o outro, antes de mais nada, nós temos que respeitá-lo e exercer um autocontrole sobre a nossa energia sexual para que ela possa promover sempre o bem e o belo. Não esqueçamos disso. Essa é a educação da sexualidade que precisamos trabalhar com os nossos filhos a partir do trabalho que estamos fazendo conosco mesmo nesse campo do controle dessa energia sexual divina, no respeito ao outro, na compreensão junto ao outro, para o desenvolvimento do amor, o maior dos sentimentos. Assim, então, nós tivemos uma compreensão sobre a questão da educação da sexualidade e deixando aqui o convite para você para um próximo encontro, num novo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar.